Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou o professor Patrick Cruz e a gente vai iniciar a palestra no Conviro aqui pelo Instagram. Sempre que o pessoal vai entrando aí, vai se identificando, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando. E aí a gente vai iniciar a palestra. Estamos com uma audiência boa. Pelo visto, o Congresso está bombando. Quero agradecer o convite feito aí pela equipe toda para fazer uma palestra para vocês aí sobre o papel do farmacêutico no contexto da Covid-19, falar especialmente nesse contexto, falar especialmente dos aspectos relacionados à prevenção e o manejo de sinais e sintomas, né? Então, vão se identificando aí, vão dizendo de onde vocês são, qual é a localidade de vocês, o que vocês estão achando do congresso, né? Deixa só o Adriano entrar para fazer uma apresentação aí. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, professor? Com você? Tudo bem, graças a Deus. Deu um probleminha lá no YouTube, né? Não sei bem o que aconteceu. Sim, a professora Ana também tinha tentado conectar lá, não conseguiu. Mas vamos transmitindo aqui pelo Instagram, tá bom? Sinta-se à vontade e a casa é sua. Tá Boa certo, muito palestra, obrigado, professor. viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, parabéns pelo congresso, pela iniciativa, um congresso desse gratuito, uma participação muito bacana. Quantos inscritos já, Adriano? 4.300. Maravilha, muito bacana isso, né? Vamos avisar para o pessoal 4.300 aí, inscritos. vamos avisando o pessoal aí em outras mídias que agora está aqui no Instagram, né? Depois, quando acabar, Isso. eu vou deixar salvo e postar no IGTV também, tá? Para o pessoal assistir. Essa é uma palestra voltada mais para farmacêuticos, mas ela traz uma série de informações também para qualquer profissional da área da saúde. Então, eu vejo que tem muita gente da biomedicina aí, e o biomédico, como profissional de saúde, assim como os demais profissionais, tem muito também Sim. a contribuir. E também eu tenho certeza que, de alguma maneira, vai enriquecer de alguma forma os conhecimentos de todos aí, tá bom? Obrigado mais Com uma vez pelo certeza. convite. Parabéns. Por nada, professor. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Tá certo, então. Vamos lá. Tu vai ficar por aí também? Não, já saiu. Muito bem. Bom, um abraço para vocês aí, gente da enfermagem, da farmácia, da biomedicina. Muito bacana ver um congresso como esse. Já de antemão, eu vou até colocar aqui, olha, me sigam no Instagram, tá? Tenho feito lives, tenho disponibilizado material. Vou colocar aqui um comentário fixo. Esse é o... Só um minuto. Pode ir lá. Muito bem. Esse é meu perfil do Instagram, sintam-se à vontade, encaminhe a live para os conhecidos de vocês. Eu vou falar sobre a atuação do farmacêutico, né, o papel do farmacêutico no contexto da pandemia da Covid-19, especialmente voltado à parte de prevenção, medidas de prevenção e manejo clínico. Vou falar de uma maneira bem ampla, tá? Eu tinha aqui uma apresentação que eu fiz no congresso que a gente organizou, que foi um evento ainda logo no início da pandemia, tá? Foi um simpósio de coronavírus que foi organizado pelo Conselho Federal de Farmácia. Aproveitem logo no início, cliquem nesse coraçãozinho aí do lado, se vocês estão gostando ou vão gostar, ou enfim, já conhecem um pouco. Encaminhem a live para outros conhecidos, façam prints, postem, me marquem, tá aí o Instagram, quero depois repostar vocês, tá bom? Bom, basicamente, como eu disse, eu vou falar de dois aspectos, que é prevenção, especialmente o papel do farmacêutico voltado na farmácia comunitária, na farmácia, no dia a dia da farmácia. E vou falar também do manejo clínico, sobre esses aspectos que são importantes. Primeiro, agora dar um contexto geral do que é a pandemia.
o coronavírus, ou dito como a gente vê na imprensa, todo mundo falando, o novo coronavírus, eles insistem muito no novo coronavírus, isso é uma estratégia da imprensa e da própria OMS no sentido de alertar as pessoas que isso não é mais uma infecção respiratória, que essa pandemia não é mais um quadro de síndrome respiratória aguda grave, é uma pandemia nova, é uma doença nova, pouco se conhece essa doença, toda semana vem uma série de informações, toda semana vem uma série de estudos a diversos aspectos relacionados à fisiopatologia, que eu estou fazendo no celular, aí eu tenho que colocar no modo suspender lá, modo, sei lá como é o nome. Tudo bem, a ligação entre isso é automática. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, é uma doença nova, que pouco se conhece, e todo dia é uma novidade, mas é uma doença que a gente está descobrindo ela no decorrer do estrago que ela está fazendo, né? Então, a gente tem um cenário no Brasil hoje com uma contaminação bem alta, a gente tem um cenário onde a taxa de contaminação do Brasil é uma das maiores do mundo, tem um cenário que existem projeções de institutos de pesquisa seríssimos que falam que o Brasil deve passar os Estados Unidos em número de casos e número de óbitos. A gente tem um cenário de terror, de pânico coletivo. A gente tem um cenário de irracionalidade quando fala de farmacoterapia. As pessoas têm tomado medicamentos de maneira irracional, sem evidência científica. A gente tem um cenário onde o Brasil faz pouca testagem, aí vai informação para os farmacêuticos e biomédicos, estudantes de biomedicina e farmácia, que estão de exames laboratoriais. A realidade é que o Brasil está fazendo pouquíssimos exames laboratoriais, seja PCR ou imunocromatográfico, ou teste rápido, né, como queiram, fazendo pouquíssimos exames, e por conta disso a gente tem uma imprecisão e uma incerteza do número de casos, uma subnotificação elevadíssima, tanto de número de casos como número de óbitos. A procura aos serviços de saúde ela é extrema. A gente já existe capitais no Brasil que o sistema de saúde já entrou em colapso, a exemplo de Manaus, Belém, da onde eu sou, Fortaleza, São Paulo se aproxima, Rio de Janeiro em várias localidades. Então é um cenário de guerra, é um cenário crítico, e a gente, enquanto profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, não apenas aqueles que estão na linha de frente dos hospitais, mas também aqueles que estão na linha de frente de farmácias comunitárias, que estão na linha de frente de laboratório de análises clínicas, ou que estão na pesquisa, ou que estão na área da educação e na docência, trazendo novas informações, temos um papel importantíssimo, tá? Temos um papel importantíssimo nesse contexto. E vocês, o Congresso do Conviro 2020, de traz para cada um de nós uma oportunidade de conhecimento, acesso à informação, conhecimento gratuito, e por isso toda a organização, Adriano e toda a equipe estão de parabéns mesmo pela iniciativa, certo? Muito bem. Bom, como sou farmacêutico, eu preciso me identificar um pouquinho para vocês. Eu sou professor da área de graduação e pós-graduação, tenho visto aí muitos ex-alunos meus de graduação e pós-graduação entrando agora. Peraí, só um minutinho, pessoal. O negócio é dinâmico, né? Muito bem. Temos diversos professores estão atuando, continuam trabalhando normalmente. Eu, como professor de graduação e pós-graduação, mas também trabalho na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará. Trabalho com pacientes do componente especializado da assistência farmacêutica, especialmente pacientes de lúpus, eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, tá? Minha área de atuação dentro da farmácia é a farmácia comunitária. Trabalhei 9 anos no balcão de farmácia, tá? Então, é mais ou menos essa minha formação. Eu tenho mestrado na área de ciências farmacêuticas e atualmente faço doutorado na área de ciências farmacêuticas na Universidade Federal do Ceará, certo? Muito bem. Então, quando eu venho falar da atuação do farmacêutico, eu vou focar em farmácia comunitária, tá, pessoal? E a farmácia comunitária hoje, ela é um dos comércios, um dos serviços essenciais que não parou. O fato dela ser essencial é notório para todos nós. As pessoas continuam adoecendo mais do que nunca agora e precisando de ter acesso a medicamentos e serviços dentro da farmácia comunitária. E a farmácia comunitária no Brasil,
a partir da Lei 13.021 de 2014, ela deixa de ser um mero comércio e vira cada vez mais um estabelecimento de saúde, um posto avançado de saúde, né? E esse é o contexto da farmácia comunitária hoje. Cada vez mais a farmácia comunitária ela vive a realidade de ser um serviço de saúde, prestando serviços, ofertando acesso a produtos e tecnologias em saúde. Perfeito? Muito bem. Como nesse contexto de farmácia comunitária que a gente vive hoje, uma farmácia que é onde as pessoas continuam frequentando e mais ainda, né, para buscar informação, para buscar medicamentos paliativos de sinais e sintomas relacionados à Covid, para buscar medicamentos relacionados a doenças crônicas dos pacientes que continuam doentes, mas também buscando tratamento para a Covid-19, né? Então, primeiro, antes de falar de manejo clínico, eu precisava destacar para vocês o papel da farmácia nesse contexto. A farmácia hoje ela é um dos estabelecimentos essenciais que continua com grande circulação. Continua com grande circulação de pessoas, com grande circulação de pacientes. As pessoas continuam indo cada vez mais na farmácia. E para destacar isso, a gente enxerga a farmácia, portanto, como um ponto de contaminação. Vocês concordam comigo? A farmácia é um grande ponto de contaminação. Por quê? Dentro da farmácia circula muita gente, as pessoas estão procurando a farmácia atrás de medicamentos que estão em falta, as pessoas entram nas farmácias, elas tocam os produtos, ela tem acesso aos profissionais, então ela é um grande ponto de contaminação. Bem como os supermercados são pontos de contaminação, os hospitais são pontos de risco elevadíssimo de contaminação. Então, nesse contexto, a gente precisa primeiro olhar a questão da prevenção, né? E o farmacêutico ele é um profissional de saúde de nível superior, que, na minha opinião, é o mais acessível de todos. Tá? O farmacêutico ele é o profissional de saúde mais acessível a toda a população. Por quê? Porque você encontra ele em cada esquina da cidade, nas farmácias, não precisa marcar hora, não precisa agendar consulta, não precisa pagar pela consulta. Então, a acessibilidade do farmacêutico é muito grande. Enquanto profissional de saúde de nível superior, ele tem um papel muito importante de educação em saúde, rastreamento em saúde, por exemplo. Então, nesse contexto, a farmácia, já que é um foco importante de contaminação, ela precisa... a Laura está dizendo, farmácia, supermercados, banco, exatamente, são pontos de contaminação importantes. A farmácia, portanto, já que é um foco, ela tem um ponto de circulação, aglomeração importante, ela tem um papel de ser exemplo. Então, no mundo inteiro, onde a pandemia já vem circulando, o vírus já vem circulando há muito tempo, a farmácia já se preparou. E no Brasil ela está em processo de preparação, né? Então, hoje, os decretos estaduais estabeleceram medidas de isolamento, distanciamento e até mesmo lockdown. Esses decretos eles estabelecem as regras. E as farmácias hoje elas têm que, inicialmente, na porta de entrada, é um pressuposto, ela precisa ofertar medidas de prevenção imediata. Quais são essas medidas de prevenção imediata? Qualquer cliente que entre, qualquer pessoa que entre na farmácia, ele tem que ser ofertado a ele medidas de prevenção. Quais são essas medidas de prevenção? Primeiro, o álcool 70, seja na forma de gel ou líquido, tá? Isso é fundamental que seja ofertado a todos. As farmácias também podem utilizar, e eu já vi alguns exemplos e experiências em todo o Brasil dela, ofertando o termômetro de verificação de temperatura na testa, diretamente, qualquer pessoa que está entrando, é uma forma de fazer isso. O trabalhador que está lá na porta da farmácia e está realizando essa triagem, essa oferta de medidas de prevenção imediata, ele tem que ser treinado pelo farmacêutico no sentido de triar e identificar pacientes com sinais e sintomas. Ele pode fazer perguntas iniciais para tentar triar esse paciente, porque ele deve ser tratado de forma diferente na farmácia, tá? Esse é um aspecto importante também. Essas medidas de prevenção têm que ser ofertadas gratuitamente. Não é vender álcool a 70, álcool em gel, isso não deve acontecer apenas, isso deve ser ofertado à população, deve ser ofertado de maneira gratuita, tá? Em qualquer tempo, na entrada da farmácia, no caixa, no balcão, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa entrada de pessoas, de acordo com os decretos, ela também é limitada. Ela é limitada em função do número de pessoas, para que não haja aglomeração e grande circulação na farmácia. Tem que ser preservado o distanciamento mínimo, e esse distanciamento mínimo ele é estabelecido pelos decretos estaduais, e cada decreto trabalha com uma metragem diferente. Tem gente que fala 1 metro, 2 metros, mas o distanciamento mínimo tem que acontecer.
tem que ser trabalhado medidas de prevenção, obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, tá? Obrigatoriedade de máscara, isso é importantíssimo também. Olha, o pessoal está perguntando, está fazendo algumas perguntas, eu não consigo localizar todas. Eu já peço para vocês que façam bem nessa caixa, bem aqui, ó, tem uma caixa, tem uma interrogação, façam as perguntas aí que depois eu vou tentar triar uma ou outra para a gente responder, tá bom? Uma outra medida de prevenção dentro da farmácia, especialmente para prevenir e preservar os trabalhadores da farmácia, farmacêutico, balconista, caixa, toda a equipe que trabalha na farmácia, é a questão relacionada ao distanciamento no balcão e no caixa. Então, as farmácias cada vez mais trabalham com esse distanciamento físico, colocando uma barreira, uma fita ou uma barreira física que limite o contato direto, como havia o contato direto no balcão, e as pessoas pegavam, se debruçavam muitas vezes no balcão, ou até mesmo no caixa. Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque tem um distanciamento na farmácia. E também, algumas farmácias já começam a trabalhar com um anteparo de proteção. Em alguns países isso já acontece, já vem acontecendo com uma certa frequência, e aqui cada vez mais as farmácias começam a aderir a isso. Existem farmácias também que estão ofertando, na porta de entrada, adaptaram uma pia com um sabão, um sabonete para fazer a higiene das mãos também. Isso também é muito legal, muito louvável essa iniciativa. Então, essas são medidas de prevenção imediata que devem ser ofertadas pela farmácia. A farmácia, ela é um estabelecimento de saúde, ela deve se posicionar como estabelecimento de saúde, inicialmente ofertando medidas de prevenção, tá? Imediata. E é isso aí, como eu já falei para vocês. A gente destaca aí a obrigatoriedade da entrada de máscara, pessoa com máscaras, a obrigatoriedade de oferta gratuita de álcool a 70, seja na forma líquida ou na forma de gel. Verificação de temperatura corporal também é um aspecto importante que algumas farmácias estão trabalhando. Isolamento do balcão e do caixa, dos clientes, dos profissionais. Os profissionais na farmácia vêm adoecendo muito. A gente fala muito de médicos, enfermeiros, trabalhadores de ambulância, de máquina, que estão adoecendo, técnico de enfermagem, por aí vai. Mas a farmácia também tem muita gente adoecendo, pessoal. No mundo inteiro. Farmacêuticos, balconistas, caixas, as pessoas estão adoecendo porque estão tendo contato direto com pessoas doentes. Então, esse aspecto é importante. Um outro aspecto de prevenção é a questão dos EPIs, tá? É importantíssimo que os profissionais que estão trabalhando na farmácia, repito, farmacêuticos, balconistas, caixas, eles tenham e utilizem e troquem com frequência seus EPIs. E o EPI do profissional de saúde, ele é um EPI diferente da população geral. A população geral tem usado máscaras de pano. O profissional de saúde deve reforçar a utilização de EPIs, ele deve utilizar máscaras N95, PFF2, máscaras de proteção, equipamentos de proteção individual profissionais, tá? E além disso, jaleco, capote impermeável, luva, dependendo do contato que ele vai ter com o paciente. Não se esqueça que na farmácia ainda tem as verificações de pressão, verificação de sinais vitais, a consulta, a orientação, e isso deve ser feito com todos esses equipamentos, inclusive aquele protetor facial, ou shield, né, como muitos têm comprado pela internet, que são proteções importantes no atendimento do paciente. Beleza, pessoal? Quanto ao aspecto prevenção, como é que nós estamos? Tudo tranquilo? Alguma pergunta pontual em relação a isso? As pessoas estão colocando perguntas aqui na caixa. Muito bem, vamos a uma pergunta para a gente sinalizar isso. Como identificar um cliente que possivelmente esteja identificado? Bom, a gente não vai trabalhar com possivelmente identificado. A gente vai identificar clientes que possivelmente têm sinais e sintomas. Tá bom, Aline? A pergunta da Aline aí. A gente vai trabalhar com clientes, pacientes, que possivelmente têm sinais e sintomas. E como identificar isso? Primeiramente, a gente pode fazer treinar um colaborador ou paciente para visualmente tentar identificar através de expressão facial e através de observação, né? Inspeção e observação. Tosse, coriza, isso pode ser observado. Ou não, mas também pode ser observado em muitas situações, tá? Um outro aspecto é dar boas-vindas na entrada do cliente na farmácia, saudar ele, desejar boa noite, seja bem-vindo, estamos aqui à disposição no que podemos ajudar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor está sentindo algum sinal e sintoma respiratório? Então, essa é uma pergunta que pode ser feita também, já que às vezes a gente não consegue observar sinais e sintomas respiratórios, a gente pode perguntar. Muitas vezes o paciente não se sente à vontade para buscar e dizer que sente, mas quando ele é perguntado,
isso já é uma triagem inicial, que o balconista, o profissional que está lá na porta da farmácia triando, ele já pode, então, se você está sentindo espirro, tosse, está com febre, então vamos aqui, vou lhe encaminhar para o nosso farmacêutico, o farmacêutico vai fazer o seu atendimento inicial. Deu para entender, pessoal? A pergunta da Aline, eu espero que tenha respondido a tua pergunta, tá, Aline, em relação a isso aí. Tem muitas perguntas aqui, tá, pessoal? Eu vou tentar responder algumas delas, tá bom? Tem o pessoal perguntando de teste rápido, eu vou deixar para o final. Farmacoterapia, muito bem. As perguntas gerais aqui, eu já estou fazendo uma triagem, depois eu volto. Vamos fazendo as perguntas de vocês, tem muitas perguntas que eu não consigo responder todas, mas eu vou fazer de tudo para esclarecer aí. Até o momento, pessoal, está tudo ok? Falamos de prevenção, medidas de prevenção ofertada na farmácia. Se tiver ok, clica no coraçãozinho, dá um joinha aí, dá um okzinho para a gente continuar falando da parte de farmacoterapia e manejo clínico. Tudo bem? Muito bem. Tem gente aí, olha, da enfermagem, de biologia, ciências biológicas, farmácia, biomedicina, sejam todos bem-vindos. A galera está dando joinha, está dando ok. Então, vamos continuar. Não se esqueçam de me seguir aqui, olha, no... Tá vendo aqui? Vem aqui, me sigam no Instagram, @PatrickLuiz com S. Façam print se você está gostando da palestra. Façam print, me marca depois, que eu quero repostar cada um de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora um pouco de manejo clínico e farmacoterapia. Eu já falei no início para vocês que a gente está aprendendo, todos os profissionais de saúde, os serviços de saúde estão aprendendo a lidar com a Covid-19. É tudo muito novo, tá? Qualquer profissional, tanto os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a equipe, os familiares, os farmacêuticos nas farmácias, o pessoal que trabalha em laboratório está fazendo diagnóstico, está lidando com teste rápido, com vários tipos de testes. Então, tudo é uma novidade, porque a gente não entende muito bem alguns mecanismos. Toda semana, como eu disse para vocês, sai algo novo. O fato concreto em relação ao contexto que a gente vive hoje é que a gente tem que saber diferenciar. Um abraço para o meu amigo Rodrigo Taminato. Valeu, Rodrigo. Bom ver você aí na live, tá? Se quiser contribuir, fique à vontade também. Então, o fato concreto hoje é que a farmácia, o cenário que a gente vive é um cenário de muita incerteza. E nesse cenário de muita incerteza, não podendo encaminhar sempre para serviço de saúde, por que não podendo encaminhar sempre para serviço de saúde, pessoal? Porque hoje, em algumas cidades, a gente vive uma sobrecarga dos serviços de saúde. Hoje já estão colapsados. Eu moro em Belém, por exemplo, e aqui em Belém o serviço de saúde está colapsado. E quando eu falo serviço de saúde colapsado, eu não estou falando de serviço público. Eu estou falando do serviço privado também, tá? Do serviço privado também. Então, dentro do serviço privado, hoje, aqui os planos de saúde estão, determinados dias e horários da semana, estão fechando as portas, porque não estão conseguindo atender todo mundo. Então, nesse cenário, as pessoas já não buscam o serviço de saúde pelo início dos sintomas. Eles só estão buscando o serviço de saúde com o agravamento dos sintomas. E aí a farmácia, portanto, pela acessibilidade, pelo o acesso que o farmacêutico tem à população de forma gratuita, sem precisar agendar e tudo, ela acaba sendo, mais do que já é, mais do que sempre já foi, um ponto de referência importante para serviços de saúde. E não só as farmácias, não só os farmacêuticos. Vocês que são profissionais de saúde sabem que os amigos de vocês querem orientações, fazem perguntas. Eu, por exemplo, já tenho algumas semanas postando nos stories que estou à disposição para orientar qualquer pessoa de forma online, por direct. Eu tenho feito isso e eu recomendo a vocês, enquanto profissionais de saúde, que também o façam, porque a carência de informação é muito grande, tem muita fake news rolando por aí. Essas fake news confundem as pessoas, confundem o leigo e confundem também o profissional de saúde que não está muito habituado na sua prática a fazer busca baseada em evidência, tá? E isso tem trazido uma confusão enorme. Então, se coloquem à disposição para esclarecer dúvidas, que é melhor que isso seja feito por vocês do que por um grupo de WhatsApp, por uma corrente ou por um fake news que está circulando por aí. Bom, nesse aspecto, o que deve se observar de uma maneira geral é que, apesar de ser a doença é muito nova, existem muitas características de sinais e sintomas. A Covid-19, de uma maneira geral, ela se manifesta como uma virose com sinais e sintomas respiratórios, que normalmente iniciam com uma febre ou uma febrícula, com tosse seca,
com uma ardência em vias aéreas superiores, tá? Com uma dor de cabeça muito sinalizada nessa faixa frontal, perfeito? Em alguns casos, ela se manifesta com sinais e sintomas gastrointestinais, inclusive diarreia. Em alguns casos, ela se manifesta com sinais e sintomas torácicos, dor no peito, dor nas costas. Tem a dita anosmia, que é a perda do olfato. Tem a perda do paladar, que não é um sinal patognomônico, tá? Como muita gente vem dizendo aí, que todo mundo que tem Covid-19 tem perda de olfato e perda de paladar. Isso não é verdade. Tem muitas pessoas que testam positivo para Covid-19 sem a perda do olfato e sem a perda do paladar. Ela pode também manifestar, além da dor no peito e dor nas costas, ela pode manifestar falta de ar, ela pode se manifestar através de baixa de saturação de oxigênio, então a oximetria é muito importante. Então tem uma série de sinais e sintomas mais comuns e tem uma maneira de manifestação da Covid-19, por exemplo, que não tem as características de sinais e sintomas respiratórios clássicos, mas já há relatos, de, por exemplo, de sinais e sintomas vasculares, inclusive casos associando pacientes positivos para Covid-19 sem sinais e sintomas respiratórios que, por exemplo, tiveram AVC ou AVE, né? Acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Então, ela é muito nova para todo mundo. E as pessoas, no contexto de não conseguirem buscar serviços de saúde, têm buscado auxílio entre profissionais, entre farmácias, enfim. Então, o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar é o seguinte: essa doença, de uma maneira geral, ela cursa de maneira clássica, ela cursa de uma maneira geral, sem grandes danos ao paciente, ela cursa como uma virose bem característica, e uma virose que não tem sinais e sintomas graves, tá? Existe um percentual grande de pessoas que têm sinais e sintomas leve a moderados, e o nosso grande desafio enquanto profissional de saúde é saber diferenciar quando esse paciente tem sinais e sintomas moderados a graves e quando esse paciente tem sinais e sintomas de alerta que justifiquem o encaminhamento dele a um serviço de saúde para uma avaliação médica e exames complementares. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá. Na vida real, todos nós acabamos tendo, durante o ano, alguns tipos de virose, tá? E essas viroses se manifestam de maneira leve a moderada. E nós, essas 286 pessoas, por exemplo, que estão aí na live, em geral, quando tem um quadro viral, costumam ficar em casa, em repouso, com boa alimentação, tomando bastante líquido, em 2, 3 ou um determinado número de dias. O organismo consegue contornar a situação, consegue ter uma resposta imunológica e a gente vai melhorando, perfeito? Nós, no comum, eventualmente temos sinais e sintomas mais graves. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, por uma condição prévia, por uma condição de uma doença crônica, uma gripe, a gripe comum, influenza, por exemplo, que não costuma levar a gente a uma urgência-emergência, mas diante de um cenário diferente, às vezes por uma condição imunológica ou por uma condição de uma doença crônica, eu acabo tendo sinais e sintomas graves, febre alta persistente por mais de 3 dias, secreção amarelada ou esverdeada, prostração. E aí faz com que a gente, quanto paciente, busque uma urgência-emergência, busque um serviço de saúde. Essa é a realidade que a gente vive. O cenário de hoje, ele está meio proibitivo em relação a isso, por conta do colapso dos serviços de saúde em algumas cidades. Por conta disso, as pessoas estão retardando ao máximo buscar. Esse retardar ao máximo é plausível, tá? Só que a gente tem que trabalhar dentro de uma racionalidade para saber diferenciar o que é retardar a ida, porque os sinais e sintomas são leves a moderados, e o que é demorar a ir. Então, se eu tenho sinais e sintomas moderados a graves, eu não tenho que esperar em casa, eu tenho que buscar o serviço de urgência e emergência. Então, diferenciar isso é um desafio. Como a gente tem diferenciado isso, pessoal? Pela análise geral de sinais e sintomas e pela percepção geral do paciente. Vamos lá. Sinais e sintomas relacionados a tosse seca, ardência no nariz, anosmia, perda do olfato, perda do paladar,
dificuldade respiratória. Não vou nem falar de dificuldade respiratória, vou falar desse primeiro que eu falei para vocês. São sinais e sintomas leves. Não costumam ser sinais e sintomas graves, tá? A preocupação começa a aumentar entre a pessoa que adoeceu de Covid quando ela começa, por exemplo, a ter dor no peito, ou dor nas costas, ou dificuldade respiratória. Nesse momento, liga-se um alerta. Um alerta importante. Ocorre que uma boa parte, num percentual importante de pessoas que têm a Covid, esses sinais e sintomas eles são muito frequentes. E aí todo mundo fica naquela preocupação. E deve ir ou não deve ir. Bom, se a gente tiver condições de fazer uma avaliação nesse contexto, dor no peito e dor nas costas, dificuldade respiratória, fazer uma oximetria a título de triagem. O que é uma oximetria a título de triagem? Eu vou utilizar um oxímetro, que é um aparelhinho que verifica a saturação de oxigênio, tá? E dependendo do resultado da oximetria, eu ligo um alerta ou não. Vamos lá, qual o padrão normal de oximetria? 97, 98. Essa é a saturação de oxigênio, padrão normalidade. Até 95, 94, 93, você já tem uma alteração, tá? E essa alteração, você liga um alerta e monitora mais. Abaixo de 93, você liga um alerta importante. E aí esse paciente ele precisa ser avaliado, não apenas com o oxímetro. Ele tem que fazer o exame físico que o médico tem que avaliar ele e, inclusive, fazer exames complementares. Em pacientes que estão saturando menos que 95, por exemplo, quando ele dá entrada no serviço de saúde, o médico faz a avaliação médica e, além disso, já tem pedido uma tomografia esperando a observação na tomografia para definir a conduta. Perfeito, pessoal? Então, dentro da farmácia comunitária, o farmacêutico ou qualquer outro profissional, ele pode contribuir fazendo triagem, tá? Essa triagem pode ser feita dentro da casa do paciente, dentro da farmácia, entre o contato direto. Por quê? Porque nessa triagem a gente vai tentar diferenciar a gravidade dos sinais e sintomas manifestados. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque nós precisamos convencer o paciente. Tem muito paciente que está retardando a ida no serviço de urgência com sinais e sintomas graves. Isso não pode acontecer. Bem como tem muito paciente com sinais e sintomas leves a moderados que estão procurando urgência e emergência hoje num cenário de colapso do serviço de saúde. Beleza? A Mitch está falando também dos batimentos cardíacos. Eu tinha falado inicialmente que a frequência cardíaca é um sinal vital importante e acima de 120 batimentos por minuto em repouso também é um sinal de alerta. E é bem observado isso, tá, Mitch? Eu não falei, mas esse também é um sinal bem característico. Há um aumento da frequência cardíaca, justamente por que vem sendo sinalizado o impacto que essa doença tem, que a Covid-19 tem sobre a questão do sistema circulatório, tá bom? Então é um sinal importante. Quando você usa no oxímetro, Miss, você vê a saturação de oxigênio e também dá a frequência cardíaca. Então você pode interpretar os dois resultados de uma maneira combinada, além da anamnese de sinais e sintomas também, a título de triagem e rastreamento. Beleza, pessoal? Tome muito cuidado com isso. Nosso papel principal hoje, enquanto profissional de saúde, é triar o paciente, tá? E essa triagem do paciente pode ser feita a qualquer momento por nós profissionais da saúde que trabalhamos com clínica e temos esse conhecimento para triar, para identificar a gravidade dos sinais e sintomas e determinar que ele deve ou não procurar o serviço de urgência e emergência ou atendimento médico. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Estou tentando fazer por blocos e responder algumas perguntas de vocês também, tá? Vamos lá. Umas perguntas já falando de farmacoterapia. A Marielle está perguntando assim, quando a pessoa é portadora de lúpus eritematoso sistêmico e está com suspeita de Covid, tem uma contraindicação nos medicamentos que toma? Marielle, contraindicação não, tá? Se ele já está tomando os medicamentos e está tendo a Covid, não tem contraindicação. Agora, dependendo do medicamento que ela está tomando para o lúpus, é importante avaliar que a Covid-19 ela tem impacto no sistema cardiovascular, vascular, cardíaco, então acompanhar esse paciente mais de perto, fazer um eletro, muitas vezes é necessário, dependendo do medicamento que o paciente está tomando, perfeito? Vamos a outra pergunta aqui. Tem muita gente perguntando de teste rápido, tá? Vou falar sobre a testagem, tá? Também faz parte da orientação de profissional de saúde, que é uma pergunta que
que eu destaquei aqui como importantes, tá? O que fazer quando o paciente testado dá um resultado positivo? Qual o protocolo a seguir? Bom, quando ele é testado, vamos lá, vamos depender do teste que ele vai fazer. Então, quando ele é testado e dá positivo o teste dele, primeiro, do ponto de vista epidemiológico, esse paciente ele precisa entrar em isolamento, tá? Porque se ele está com a doença ativa, se ele fez IgM positivo, ou se ele fez o PCR e deu positivo, ele está com a doença ativa, e essa doença ativa vai fazer com que a gente pressuponha que ele está transmitindo. Então, ele deve ficar em isolamento, na casa, no quarto, não tendo contato com as pessoas da casa, comendo separado, utilizando roupa separada, roupa de cama separada, toalha. Ele tem que ficar em isolamento mesmo. Não pode usar os utensílios domésticos, talheres, copos, e ficar em isolamento num lugar fechado, com um ambiente fechado, no sentido de não ter contato com outras pessoas, mas que tenha circulação, que seja arejado, que ele possa abrir uma janela e o ar circular ali dentro, tá? Esse é um aspecto importante que a gente deve destacar também. Espero que tenha respondido a tua pergunta, beleza? Tem muita pergunta aqui, pessoal. Não consigo responder a todas, tá bom? Vamos lá, vamos caminhando. Com relação ao manejo clínico de sinais e sintomas, alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo ok? Vamos dar recapitular com vocês aí. Se vocês estão gostando até aí, clica nesse coraçãozinho, dá uma turbinada aí nesse coraçãozinho, clica muito aí, ou então dá um joinha pra gente acompanhar, para saber se vocês estão prestando atenção e tá ok aí o que a gente está observando. Muito bem, galera já está clicando aí, tá dando ok. Ótimo. Não se esqueçam de me seguir aqui, ó, no Instagram, @PatrickLuiz, tá? Sigam. E, se possível, façam um print aí também da tela, me marquem, que eu vou postar depois para vocês, tá? Então, com relação ao manejo clínico, é isso aí que eu acho que eu queria destacar para vocês dentro dessa nossa conversa. Eu vou falar que nem é uma palestra isso, já é uma live, é um bate-papo, é uma maneira mais descontraída da gente conversar, tá bom? Dizer para vocês também, aproveitar e fazer um merchanzinho para vocês. Durante a semana eu tenho normalmente 2 lives tradicionais que eu tenho feito, tá? Uma às terças-feiras, às 22 horas, com o professor Leandro Medeiros, tá bom? E uma outra que eu tenho feito às quintas-feiras, hoje eu fiz, às 18 horas, com o professor Rodolfo Marques, que é cientista político e comunicador, tá? Então é mais ou menos aí. A gente está trabalhando. Bom, já que a gente falou de medidas de prevenção na farmácia comunitária, já que a gente falou de manejo clínico, de sinais e sintomas, de condutas clínicas, de triagem e rastreamento em saúde de pacientes, tá? E também falei do ponto de vista de educação em saúde, nosso papel enquanto profissional de saúde, todos vocês que estão aqui, seja farmacêuticos, biomédicos, biólogos, qualquer profissional dessa área tem um papel de educação em saúde importantíssimo, tá? E a gente precisa estar bem informado para passar as melhores informações, tá? Um abraço para minha colega Yasmin, lá de Santarém, tá? Daqui do Pará. Um abração, Yasmin. Um abraço para todos por aí também. Muito bem. Eu vou falar um pouco agora sobre a farmacoterapia, tá? E tem muita coisa sendo dita sobre farmacoterapia na Covid-19. Muita coisa sendo dita sobre cura. Muita coisa sendo dita sobre inibir a replicação viral através da utilização de medicamentos, sendo dita em diminuir carga viral. Então, tem muita coisa circulando. E eu preciso adiantar para vocês que muito do que vem circulando se trata de fake news, tá? Eu vejo isso em diversos grupos, eu vejo isso em grupos de pessoas leigas que eu faço parte, vejo isso em grupos de profissionais de saúde, as pessoas compartilhando fake news. Tá? E eu acho que nós, como profissionais de saúde, precisamos sim enfrentar essas fake news. É um trabalho duro, de formiguinha, revertendo postagem por postagem, mas a gente precisa trabalhar e reverter essa questão das fake news. Tá? E não é uma coisa que eu consigo fazer ou que você consegue fazer. Ou todos nós enfrentamos essas fake news no âmbito das mídias sociais, ou então ela vai engolir a gente. Então a gente está vivendo, no contexto da Covid-19, um cenário de trevas. Trevas, veja bem, trevas, tá? Escuridão. E nós precisamos trazer luz a essa escuridão. E a luz a gente vai trazer com a ciência. Tá?
com as informações científicas, com aquilo que é baseado nas melhores informações e com as evidências, tá bom, pessoal? Então eu jogo esse desafio para vocês. Por favor, postem durante esse fim de semana agora nos stories de vocês que vocês estão disponíveis para orientar as pessoas. Essa é uma guerra, pessoal, uma guerra de informação, é uma guerra contra um vírus importante, uma doença que pouco se conhece, que a humanidade está aprendendo a descobrir agora, e vocês são pessoas que não são leigos, vocês são esclarecidos, mesmo sendo estudantes. Então, até se alguém quiser se basear, lá no meu perfil, aqui, ó, do Instagram, eu fiz um modelo, eu fiz um mini vídeo que eu posto de vez em quando nos stories, me colocando à disposição para tirar dúvida das pessoas, e é o desafio, portanto, que eu lanço a cada um de vocês, tá bom? Muito bem, partindo desse pressuposto, das fake news, do uso irracional de medicamentos, partindo do pressuposto de que tem muita gente atuando, baseando as suas condutas, as suas orientações, as suas falas públicas em informação que não tem evidência científica, eu vou falar um pouco uma informação que é a informação mais atual para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Para o tratamento da Covid-19, até o momento, não há evidência científica de efetividade e segurança para o tratamento da Covid-19. Beleza, pessoal? Então, quer dizer o seguinte, até o momento, até a data de hoje é dia 14 de maio de 2020, não há evidência científica de efetividade e segurança para nenhum medicamento no tratamento da Covid-19. Nenhum medicamento tem evidência científica de eficácia e segurança para mudar o curso da doença, para diminuir ou acabar com a replicação viral. Beleza? Então, partindo desse pressuposto, a gente quer dizer que todos os tratamentos que vêm sendo utilizados são experimentais. Não significa que eles não devem ser utilizados. Não, significa que, como são experimentais, eles devem ser utilizados em um ambiente controlado e com cautela. Perfeito? De todos os medicamentos que vêm sendo utilizados para o tratamento da Covid-19 de forma experimental, ou como muitos queiram, utilizando o termo off-label, né? Sem comprovação, sem indicação aprovada pelas agências regulatórias, né? De todos eles, tem 2 fármacos, 2 medicamentos que estão sendo muito estudados e já tem muita informação sobre eles. Quais são? O pessoal já está escrevendo direto aí, inclusive. Hidroxicloroquina e azitromicina. Tudo bem? Esses estão sendo amplamente utilizados sem evidência científica. Estão sendo amplamente utilizados de forma irracional. Amplamente utilizados, muitas vezes, fora de protocolo clínico. E esses 2 medicamentos, por estar sendo muito utilizados, já tem muito estudo. E todos os estudos mais recentes que têm boa qualidade de evidência científica, isto é, que são estudos de coorte ou ensaios clínicos duplo cego randomizado, que são aprovados em revistas indexadas e respeitadas cientificamente, esses que têm qualidade metodológica, que têm qualidade do ponto de vista da evidência científica, eles estão sinalizando que hidroxicloroquina e azitromicina não funcionam na Covid-19. Não tem efetividade na Covid-19. Tudo bem, pessoal? Isso é a informação mais atual a respeito de azitromicina e hidroxicloroquina. Esses estudos são estudos robustos. O que foi compilado, por exemplo, nas 2 últimas semanas, está relacionado a mais de 4.000 pacientes. Teve um realizado em Nova York com mais de 1.400 pacientes, com 28 hospitais, 4 grupos de pacientes, pacientes que tomaram só hidroxicloroquina, que tomaram hidroxicloroquina mais azitromicina, que tomaram só azitromicina, e o grupo controle que não tomou nenhum deles. E todos eles estão relacionados a não mostrar a diferença quem tomou hidroxicloroquina do ponto de vista de mortalidade, do ponto de vista de eficácia, perdão, e do ponto de vista de até um aumento da mortalidade entre as pessoas que usaram o hidroxicloroquina. Tudo bem? Vou falar rapidamente sobre os demais, para a gente não se prender muito, porque o nosso tempo, daqui a pouco, o Instagram expulsa a gente aqui da live, né? Mas, vamos lá. Ivermectina não tem estudo robusto, não tem ensaio clínico relacionado à Covid-19. Tem alguns estudos in vitro, que é insuficiente para justificar o uso, tá? Nitazoxanida, a mesma coisa. Apesar de ter muitos estudos cadastrados que vão acontecer, não temos desfechos clínicos, não temos estudos de boa qualidade do ponto de vista
de evidência científica também não, tá certo? Tem a questão da utilização de heparina de baixo peso molecular, que já tem alguns estudos e uns estudos promissores, mas para pacientes críticos, internados, pacientes que estão dentro da realidade, dentro de um hospital. Até porque os anticoagulantes têm um potencial de risco importante de sangramento e, por esse motivo, é muito arriscado usar esses medicamentos em pacientes que não são monitorados, muito menos através de automedicação. Tudo bem? Então, isso precisa ficar bem claro para todos vocês. Isso está bem claro para vocês, pessoal? Para quem tiver dúvida, eu venho postando direto esses estudos, os estudos que eu considero mais importantes, eu venho postando direto nos meus stories. Assim que eles vão saindo, eu venho postando como uma maneira de sinalizar para cada um de vocês. Inclusive, eu tenho disponibilizado o link para aquelas pessoas que querem ter acesso ao estudo completo, tá? Eu sei que para muitos é difícil acreditar nisso, porque a gente está vendo todo mundo falar disso. A gente está vendo... Uma coisa é eu falar enquanto profissional de saúde para vocês que hidroxicloroquina e azitromicina não tem evidência científica que funciona. Outra coisa é se eu fosse paciente e quisesse tomar um remédio. Quando a gente é profissional, a gente age de um jeito. Quando a gente adoece, a gente age de outro, né? E o cenário é muito triste, muito complicado. E o que eu posso dizer para vocês é que é difícil aceitar certas informações. Chequem sempre. Na luta contra as fake news, o que eu posso desejar para vocês é isso aqui, olha, que a força esteja com vocês, tá? Porque não é muito fácil, não, lutar contra essas fake news, especialmente aí em grupos que envolvem familiares e pessoas leigas que vêm defendendo o uso desses medicamentos. Beleza, pessoal? Muito bem. Eu vi algumas... Deixa eu ver as perguntas aqui, porque já tem muita pergunta. Estou gostando muito dessa live, inclusive, tá? Tem uma colega perguntando sobre o protocolo que está sendo usado em Floriano, no Piauí. Não conheço esse protocolo, mas eu vejo que muitas secretarias municipais de saúde têm distribuído amplamente hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. E aí eu digo para vocês que eu tenho muita preocupação, porque não há evidência, e especialmente a hidroxicloroquina tem um potencial de risco alto cardiovascular por aumento do intervalo QT e também lesões a médio prazo também, tá? Com o uso da hidroxicloroquina, especialmente em altas doses, tá bom? Então essa é uma preocupação também importante. Uma pergunta também que é bem prática e direta, da Marília, que ela diz o seguinte: tem uma possibilidade do paciente testar negativo tendo vírus? Tem muito falso negativo e falso positivo, especialmente em teste rápido, mas também no PCR. O PCR é aquela coleta com suave que a gente faz, que tem que ser bem nas vias aéreas superiores, cutucar bem lá. E nesse contexto, pessoal, às vezes a coleta não é bem feita e dá um falso negativo ou até mesmo um falso positivo, tá, Marília? Então essa possibilidade existe. Vamos lá, tranquilo. Eu vou responder porque outras perguntas eu já até respondi aqui, olha, pelo visto. Professor, alguns lugares estão usando hidroxicloroquina aqui no Piauí. Beleza, no Brasil inteiro, tá? E é muito perigoso, eu já deixei o alerta aí, tá bom? Tem a questão que a Jéssica está falando também, bem observado, Jéssica, janela imunológica, tá? Janela imunológica é importante. Às vezes você está com o vírus, mas quando fez a coleta, não estava no período certo. Dependendo do método, dependendo do teste que você vai realizar, ele estabelece esse tempo mínimo de manifestação de sinal e sintoma para que você faça a coleta. Então, tem protocolo para cada teste, e se a gente não obedecer o protocolo, a gente corre o risco de ter falso positivo e falso negativo também, tá? Muito bem. A respeito do Remdesivir. Remdesivir foi um medicamento que foi... É importante falar isso porque muito foi falado na semana passada ou retrasada do Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral que foi publicado entrando em estudo fase 3, que ele diminui o tempo da doença em cerca de 31%, 33%. Tá? Então, para pacientes que passam 14, 21 dias manifestando sinais e sintomas da doença, reduzir em 30%, 33% é um dado importante, especialmente se esse paciente está internado, está ocupando um leito de um TI, num contexto em que o sistema de saúde está colapsado. Tá? Bom,
A gente precisa destacar algumas coisas sobre o Remdesivir. Primeiro, ele, de todos esses medicamentos, ele foi adiante porque ele tem uma perspectiva de sucesso, de efetividade. Apesar de que a efetividade dele não implica em cura, implica em redução do tempo de manifestação de sinais e sintomas, beleza? Mas o Remdesivir, ele está sendo... São poucos estudos que tem sobre o Remdesivir. Primeiro que ele é uma molécula cara, que o laboratório detém patente, então o laboratório detém essa molécula e poucas pessoas conseguem utilizar por conta disso, e o N amostral é pequeno. Então não criem tantas expectativas. Vamos continuar observando, porque os resultados são promissores, mas até o momento, quem está desenvolvendo a pesquisa é o próprio laboratório, e o laboratório tem conflito de interesse. E o interessante é que os estudos com o Remdesivir já começam a acontecer desde antes a OMS declarar a pandemia. Tem estudo registrado já de janeiro, início de janeiro, antes de ser decretada oficialmente a pandemia. Então, a gente entende que quando ele solta que um medicamento tem um bom resultado, entra em fase 3, tem a questão econômica também, as ações daquela empresa farmacêutica disparam na bolsa, enfim. A gente tem que observar isso com muita cautela. E esperança também. Diferente da hidroxicloroquina, que os estudos já sinalizam para não efetividade. Então, a gente já tem que ter prudência na utilização. O Remdesivir não, o Remdesivir tem uma boa expectativa e vamos observar, até porque o custo dele é muito elevado, tá bom? Estou vendo algumas perguntas aqui para você. Deixa eu tentar descobrir algumas outras para a gente responder aqui também, tá? Ó, pergunta que está sendo feita no contexto dos pacientes imunocomprometidos com HIV positivo para Covid-19. Bom, qualquer paciente que é um paciente imunocomprometido, ou por alguma doença autoimune, ou por a questão de tomar medicamentos que são imunossupressores, eles devem ter um alerta importante. E eu acho que nesse contexto atual, esse paciente é paciente de risco para isolamento mesmo, deixar ele de isolamento, ele é grupo de risco, ao máximo possível. A partir daí, se ele chegar a se contaminar, então ele é um paciente que tem uma atenção especial, tanto pela avaliação do médico e da equipe de saúde, mas principalmente nesse momento do ponto de vista da prevenção. Tá? Esse paciente deve ser trabalhado com isolamento mesmo, os cuidados redobrados de higiene e medidas de prevenção. Perfeito? Pessoal, a gente está caminhando para o finalzinho da live já, tá? Então, se você está gostando, clica no coraçãozinho, essa oportunidade de clicar no coraçãozinho, encaminhar através desse aviãozinho aqui para o pessoal, dar print na tela, me marcar e repostar, tá? Nós estamos caminhando para o final. Da polêmica da cloroquina e da hidroxicloroquina, eu já falei, existe uma diferença farmacocinética entre cloroquina e hidroxicloroquina, do ponto de vista farmacocinético, portanto, absorção, biotransformação e excreção, especialmente na biotransformação, a cloroquina tem uma toxicidade um pouquinho maior da hidroxicloroquina, mas não significa que a hidroxicloroquina ela é tranquila, muito pelo contrário, todas as duas têm um potencial de risco importante. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu consiga responder em pouco tempo para vocês. O da ivermectina, feito pela Ana Regina, eu já respondi também, Ana Regina. Ó, pessoal, deixe os comentários de vocês, cliquem no coraçãozinho, caminhem, façam um print, está na hora, a gente já vai finalizar a live, tá? Vamos lá. A pergunta da Bea Carneiro. Eu só dei uma dica de imunidade. Olha, pessoal, eu não sei, e pouca gente sabe, ninguém sabe porque é uma doença nova, como é que a gente trabalha a questão da imunidade na Covid-19. O que eu posso dar dica de imunidade é aquilo que a gente já sabe, que é muito bem consolidado do ponto de vista da ciência. Como é que a gente melhora a nossa imunidade, pessoal? Trabalhando em alguns aspectos que são importantes. Boa alimentação, né? Se alimentar bem, legumes, verduras, né? De uma maneira geral, ter uma boa alimentação, comer menos comida industrializada, comer menos comida rica em sódio, menos gordura, né? Esse é um ponto importante relacionado à imunidade. Um outro é dormir bem, ter boas horas de sono, né? Isso é importantíssimo. Quando a gente dorme o mínimo para cada corpo da gente, de horas para o corpo da gente, cada um tem a sua realidade, 6, 8, 12 horas, cada um vai ver o que é o ideal, mas dormir bem, acordar descansado, dormir o mínimo de horas de sono é importante. Então não fiquem direto
na Netflix, não. Dê um tempinho para vocês, durmam o mínimo de horas de sono necessário, isso é importante para a imunidade de vocês. Outro aspecto é realizar atividade física, tomar sol, esse sol da manhã, de 8 às 10 horas da manhã, um sol muito legal de tomar para reforçar o aspecto de vitamina D, vitamina A também, tá? Tomar bastante suco de fruta, pelo aspecto também da vitamina C na quantidade mínima. E diminuir estresse, diminuir tensão, estresse, isso ajuda também do ponto de vista da imunidade. Existem muitas pessoas aí tomando medicamentos para melhorar a imunidade. Não recomendo, até porque a gente não consegue, não adianta tomar medicamentos se eu não reforçar esses outros aspectos, e deixa a prescrição de medicamentos para a imunidade para pacientes que tenham características individuais que precisem desses medicamentos, tá bom? Deficiências específicas, doenças crônicas, problemas de absorção, pacientes que têm, por exemplo, bariátricos, que precisam fazer suplementação de vitamina, deixa para esses pacientes. Vamos pensar no pressuposto inicial, que esses aspectos que eu falei para vocês aí sobre imunidade. Beleza, pessoal? Não se esqueçam também que os avós da gente já faziam recomendações. A gente não tem muita opção para tratar Covid. A gente tem a opção de manejar sinal e sintoma. Então, como a gente tem poucas opções para manejar sinal e sintoma, inclusive, não se esqueça da recomendação dos avós da gente, os mais experientes, que é qualquer quadro viral, qualquer um, gripe, resfriado, qualquer situação de quadro viral, antes de pensar em qualquer coisa de tratamento farmacológico ou não, os avós da gente já diziam que repouso é importantíssimo, boa alimentação, se alimentar bem e tomar bastante líquidos. Isso é importante porque o quadro viral, quem costuma resolver é o sistema imunológico. Então, para o sistema imunológico poder trabalhar legal, eu preciso estar repousando, com boa alimentação e tomando bastante líquido. Se os sinais e sintomas agravarem, e eu conseguir diferenciar isso, aí eu preciso, sem dúvida, buscar os serviços de saúde que estão numa situação bem complicada. Monique, sobre o paracetamol, é uma opção importante. Paracetamol e dipirona são opções importantes para manejar a febre, a dor no corpo que o paciente sente na Covid-19. E ele, quando está com sinais e sintomas leves, na forma de automedicação, as pessoas já tomam normalmente paracetamol, dipirona, né? Se esses sintomas agravarem, se sentir sinais e sintomas de alerta, dos quais eu já falei para vocês, não hesitem, deve ser procurado o serviço de saúde, urgência, emergência, consulta médica, para poder fazer uma avaliação mais detalhada. Beleza, pessoal? A Letícia está me perguntando da história do jambu. Eu acho que o Instagram está para expulsar a gente já, Letícia. Mas o uso tradicional aqui na região norte estão se usando muito o jambu, num kit Covid, entre aspas, que envolve a flor do jambu, gengibre, limão e copaíba, tá? Tudo uso tradicional, tudo experimental, a gente não sabe se funciona ou se não funciona, não baseia em nenhum tipo de manejo de doença, apenas com questões tradicionais, até porque como é uma doença nova, a gente não pode nem dizer que isso tradicionalmente é usado e funciona, né? Porque não tinha Covid antes. A gente não despreza, não desqualifica, mas também não trata isso como evidência, tá bom, pessoal? Vou me despedir de vocês agora, tá? Vamos finalizar nossa live, o momento que vocês têm agora para escrever se gostaram da live, se foi bacana. O César está perguntando da aspirina. César, eu respondo na aspirina depois, quando eu fizer uma live lá no meu perfil. Segue a gente lá no meu perfil, me segue lá no @patrickluiz com S, tá? Eduardo está falando nenhuma evidência do jambu dos produtos naturais. Muito bem, nenhuma evidência científica, tá? Mas a gente não desqualifica o uso tradicional, mas também, como não há uso tradicional, que a doença é nova, tá bom? Obrigado pelo convite do pessoal aí do Conviro, tá? Um evento muito bacana, gratuito, ofertando para todo mundo aí a possibilidade de uma atualização nesse momento de isolamento e momento de distanciamento social, em algumas cidades até de lockdown. Aqui em Belém estamos em lockdown. Eu estou saindo todo dia porque eu tenho que trabalho numa unidade de saúde, mas a cidade está parada mesmo, tá? Obrigado pela audiência de vocês, pela participação de vocês. O Instagram está me dando agora 50 segundos para acabar com a live. Está me expulsando mesmo, conforme programado. Estou à disposição aí da organização do evento, no que precisarem para novas lives, fazer aí novos eventos, palestras, tá? Me sigam, que eu também divulgo muito evento na área. Eu estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado por tudo, tá bom?
Agradeço, desejo muito sucesso para vocês. Aproveitem as palestras, mandar um abraço para cada uma das pessoas que elogiou a live, que me saudou aí, os amigos que entraram, o pessoal daqui do meu estado, do Pará, estudantes, farmacêuticos, biomédicos,